Eu sempre falo que as pessoas têm que se permitir experimentar o novo, descobrir o novo. E hoje eu tô com uma pessoa especial, cristão, pai, empresário, empreendedor, advogado e um bom amigo. Hoje a gente irá bater um papo com um conceito um pouco diferente do que a gente está trazendo aqui. Um bate-papo para mim e enriquecer ele também e todas as pessoas que irá aproveitar essa conversa da melhor forma. Felipe, tudo bem? Tudo bem, meu caro, e você? Eu tô bem, melhor agora, né? Prazer estar aqui com você, viu? Obrigado por me receber aqui no Olhares Empreendedores. Obrigado por você ter aceitado o convite também, né? Tamo junto, muito vamos conversar um pouquinho aí. Vamos sim. Me fala desse momento que você está fazendo essa transformação, qual que é a sua ideia, o que você vem buscando, o seu objetivo, porque também foi uma novidade para mim, eu acho que para todo o nosso grupo de pessoas que estão compartilhando desse momento seu, acho que é um momento interessante, eu também quero entender realmente. Claro. É uma parte inovadora, mas uma parte que eu quero entender mais e acompanhar esse trabalho seu. Fala um pouco aí pra gente. Então, eu sou, como o Júnior disse, advogado, né? E empreendo, lido sempre com essa questão mesmo do mundo empresarial, mas também tem um braço do meu escritório de advocacia que muitos não sabem, porque não aparece tanto, que é o serviço em projetos sociais. Então hoje a gente atende alguns projetos, a gente está envolvido com causas sociais e decidi então entrar para a política. Por quê? Porque a gente sempre viu de fora, e eu tenho visto não só na minha família, mas de modo geral na sociedade, as pessoas muito descrentes com política. As pessoas, elas perderam mesmo a credibilidade. Eu estava conversando com uma mulher e ela me contou que antigamente, eu não sei se você sabia disso, Júnior, antigamente as pessoas no dia da eleição, elas colocavam uma roupa, a melhor roupa que tinha. Tinha gente que fazia roupa especificamente para o dia da eleição, porque era um ato ali de cidadania e tal, de cumprir com o seu dever. Hoje, quando você vai conversar com os jovens, cara, eles não tem valor para eles a questão da política. Não tem mesmo, não. Então, assim, o objetivo é trazer uma nova política, uma política que de fato visa servir a cidade, servir o próximo, e é um pouco do que eu já fazia no escritório com esses projetos sociais, e eu quero ampliar aí para a cidade de Belo Horizonte agora, né? Amém. E você fez eu lembrar aqui, há muito tempo atrás, a gente escutava o comentário que tinha cheio de santinho na rua, né? Aquela coisa toda. Aí a pessoa pensa, o que eu pegar isso mesmo? Jogava pra volta assim, vou botar nesse aqui. Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto, né? A pessoa fazia isso pensando que ela estava se livrando de alguma coisa, mas ela estava causando um problema maior para a sociedade. Talvez o cara que tá ali é famoso e tal, ele pode ganhar a eleição porque ele é famoso, não porque ele tem proposta boa. Sim, não, inclusive isso aí, você falou como brincadeira, mas existe uma estatística de que mais ou menos 5% dos eleitores, eles votam escolhendo no chão qual que é o santinho que ele pegar ali no dia, porque tem uma consciência política tão baixa hoje na população em geral, que as pessoas não se importam com o voto, né? Então, muitos candidatos, intencionalmente, um dia antes ali da eleição, eles espalham nas ruas santinho, porque sabem que muita gente desavisada, que não se preocupa, vai levantar de manhã, vou votar. Em quem? Chegar lá, eu pego no chão. Mas hoje é proibido, não, esse tipo de conduta dos caras... Claro. Né? Proibido. Tem uma punição, não tem? Mas acontece ainda, né? É proibido, mas acontece. Acontece bastante, né? Cara, me fala aí da mobilidade pública, o que você vê de problema, qual que é a solução, me fala aí um pouco da sua visão. Então, Belo Horizonte hoje, ela tem o 4º pior trânsito das capitais do nosso país. Então aqui, cara, você vai tentar pegar Cristiano Machado, Antônio Carlos, você sabe como é que é, né? O cidadão Belo Horizontino sabe que a gente tem uma mobilidade urbana muito ruim. E se fosse só isso, cara, mas não é. Então hoje a gente tem, por exemplo, a situação dos ônibus. Eu tenho feito campanha na rua, conversado com as pessoas e a gente vê o que todo mundo aponta, cara. Os ônibus são ruins,
não passam o suficiente, quando passa muito cheio. E aí é o que eu falo da questão da importância de boas escolhas políticas. O contrato que a gente tem hoje com as empresas de ônibus, ele foi assinado há quase 20 anos atrás. Sim. Ou seja, políticos de 20 anos atrás têm atuação até hoje no tipo de mobilidade que a gente tem. Então é por isso que é importante demais a gente considerar bem o nosso voto. Então a mobilidade urbana, por exemplo, o contrato que foi assinado há quase 20 anos atrás, ele vai vencer em 2028. Então vão ser o próximo prefeito e os próximos vereadores que vão atuar nesse novo contrato com as empresas de ônibus para poder trazer um transporte público melhor para a cidade de Belo Horizonte. Outra coisa importante, a gente já tem um projeto para uma segunda linha de metrô, que vai até a região do Barreiro, que já está aprovado, já tem dinheiro para fazer, só que está parado no setor lá de licenças ambientais e há muito tempo. Ou seja, a gente precisa também de gente que fique de fato em cima. Qual que é a função hoje do vereador? O vereador ele tem duas funções: legislar naquilo que lhe cabe, na esfera municipal, e também fiscalizar a atividade do prefeito, como é que está sendo gasto o dinheiro. Exatamente. Então, um vereador que fiscaliza devia ficar em cima. Cara, beleza, já aprovaram o metrô, e aí, cadê? Vai sair quando? Vamos lá cobrar? Então essa é a função aí, né? Essas histórias de metrô é meio complicada, né? Porque tem uns probleminha bem sérios aí na questão de licitação, né? Alguns favores, algumas coisas que as empresas ganham vantagens, né? E até isso precisa ser olhado com bons olhos. Porque senão o dinheiro vai estar lá e depois vai sumir. Isso aí é perigoso. Exatamente. Tá entendendo? Não. Então, até para bater de frente com esses caras, você tem que saber, porque senão você vai criar uma inimizade aí que futuramente pode até, né, prejudicar. Saber e não ter rabo preso com ninguém, né, cara? Você não pode ter rabo preso com ninguém. O político, ele tem que ser uma pessoa autônoma no sentido de não ter rabo preso, porque senão não tem como cobrar, pô. Como é que você vai cobrar um cara que é seu amigo, que te ajudou ali, e isso aí não funciona. Então, não. Da antiga política, o que você consegue enxergar da antiga para a nova? Qual que é sua visão, a sua visão? Então, Júnior, a gente tem feito uma diferenciação sempre na rua, conversando com as pessoas, a diferença de politicagem e política. Politicagem é isso que eu entendo como a velha política. São acordos que os políticos fazem entre si para se perpetuar no poder e que visam sempre o interesse pessoal e não o interesse da cidade, do eleitor. A gente está se propondo a fazer política preocupado de fato com a realidade das pessoas, cara, porque são as pessoas que nos colocaram lá por meio do voto. E quando a pessoa coloca alguém na política, é lógico que a vida do político melhora também. Ser político é um bom cargo, você recebe proporcionalmente mais do que muitas pessoas. Então, é justo que você trabalhe também para que a vida das pessoas que te colocaram no poder melhore. Entendi. Porque é para isso que serve a política. A política não serve para beneficiar poucos ou alguns grupos. Ela serve para beneficiar a cidade. E a cidade tem 2,5 milhões de habitantes. Então a gente precisa pensar a política para toda a cidade, não para alguns. Você vai ver uma coisa, por exemplo, que a gente sempre comenta, né? Se você for ali em alguns bairros de Belo Horizonte, ali na Praça da Assembleia, tem uma excelente praça, muitos brinquedos, playground, chão emborrachado. Se a criança cair, ela não vai machucar. Agora vai lá no Alto Vera Cruz, Taquaril, Goiânia, procura lá. São bairros... Não, qualquer bairro da extremidade da cidade, se você procurar serviço público de qualidade, uma boa praça para você brincar com seu filho. Você tem filho, não tem? Tem. Às vezes a gente tem que deslocar um tantão para chegar numa praça boa. Verdade. Sendo que a cidade inteira poderia ter lugares públicos de qualidade para as crianças brincarem. Alguns lugares quebram, né? Tem uns vândalos aí que também, vou falar que você não consegue ver uma coisa boa e quer destruí-la. Isso é complicado. Isso aí sempre acontece. Tem muita gente aí que tá desacreditada da política e fala que deveria eliminar o vereador. Qual que é a sua visão sobre isso? Eliminar. Tem muitos aí. Vereador. Eliminar. Não deveria ter mais a candidatura do vereador porque eles acham que é uma
uma ação morta. Qual que é a sua visão sobre isso? Porque a ideia é mostrar para as pessoas que se tá, importa. Se importa, faz a diferença. Me diz a sua visão. Eu acho que a gente tinha que eliminar o vereador corrupto, ou o vereador que só pensa em si. Sim. Mas o vereador em si é muito importante, cara. Sabe por quê? Tava falando aqui que BH tem 12 milhões de pessoas. Antigamente, se fosse uma cidade pequena, a gente poderia reunir aqui as famílias na praça e decidir o que a gente vai fazer da nossa cidade. Mas Belo Horizonte não tem como, são 2 milhões e meio de pessoas. Então, você está trabalhando, a dona de casa está trabalhando, as pessoas no geral estão cuidando das suas vidas e elas não conseguem parar para acompanhar tudo que acontece na cidade. Para decidir tudo o que vai acontecer na cidade, porque tá todo mundo trabalhando, levando o menino na escola, indo no mercado, e a vida do cidadão é corrida. Sim. Então, já que a gente não pode todo mundo parar a nossa vida e pensar na cidade, que tal a gente eleger algumas pessoas que nos representam lá para fazerem isso por nós? Essa é a ideia do vereador. Então, o vereador é sim muito importante, desde que ele represente as pessoas e tenha de fato esse compromisso de trabalhar pela cidade. Mas dentro desse compromisso, a gente consegue perceber que nem tudo depende do vereador, né? Às vezes tem uma demanda, você consegue resolver aquela demanda, vai ter outras demandas que, projeto de lei, por exemplo, você tem um projeto, você vai apresentar, muitas das vezes o prefeito não aprova. Como é que você lida com uma frustração dessa dentro da política? Então, isso aí a gente tem que entender como funciona a política, né? É igual você falou, a função do vereador ela não é tão abrangente, né? Tem coisas que cabem ao prefeito, tem coisas que são dos deputados estaduais, federais. Então o vereador, ele cabe a ele os projetos de lei municipal. E quando a Câmara Municipal aprova um projeto, esse projeto vai para a prefeitura para ela sancionar. Se o prefeito veta, esse projeto volta para a Câmara e a Câmara tem a oportunidade de, com um quórum maior, ou seja, mais vereadores, derrubar o veto do próprio prefeito. Então, a Câmara Municipal é a voz do cidadão. As pessoas confiaram nesses 41 vereadores de Belo Horizonte para legislarem por elas, né? Então, se o prefeito vetar, isso pode voltar para a Câmara, inclusive, derrubar o veto do prefeito e se sobrepor a decisão da Câmara Municipal, entendeu? É aí que começa a confusão, né, Felipe? Falando aqui é fácil, né? Não é lá que o bicho pega pro lado, né? Por isso que é importante também a questão da política enquanto articulação, né? Não articulação escusa no sentido de se beneficiar, mas convencer as pessoas, conversar. Isso. Lá no... Comunicação. Na Câmara Municipal, o vereador ele tem um espaço de fala, onde ele vai falar com os outros vereadores e poder debater as ideias para entender o que é melhor para a cidade. Então, muita gente não sabe, mas acontecem lá na Câmara as reuniões, elas são públicas. As pessoas da cidade, elas poderiam ir assistir. Vamos ver o que está sendo tratado hoje na Câmara, vamos juntar a gente aqui do bairro e ir para a Câmara, para a gente acompanhar. Inclusive, isso é algo que eu tenho incentivado e que é um compromisso da nossa campanha e, se Deus quiser, do nosso mandato, fazer com que a população participe mais da política. Vou te dar um exemplo. Teve uma pessoa lá do bairro Santa Mônica que me falou: Felipe, tinha uma rua aqui que a rua sempre foi mão e contramão, mão e contramão. A prefeitura veio e, de forma arbitrária, sem avisar ninguém, sem conversar com ninguém, mudou o sentido da rua. Cara, não era justo que as pessoas daquela região fossem consultadas acerca da decisão de mudar o trânsito ali? Por quê? Porque vai impactar na vida delas. Não na deles, né? Exatamente. Então, o cidadão, ele tem que participar mais também da política. Eu gostei dessa ideia dos projetos sociais, e a gente é empreendedor e minha cabeça fica meio cheia de coisa. Então, a gente consegue elaborar um projeto onde uma ideia que a gente consegue trazer a população, porque às vezes a pessoa não quer ir lá, sabe? É muito chato. Então, de uma forma mais divertida, que ela consegue pegar o filho dela e levar para ele brincar, e ela consegue saber sobre a política de uma forma mais descontraída, seria um projeto legal, cara. Um projeto social, que você vai trazer informação para a pessoa,
E com isso você vai fazer que o filho dela também aprenda alguma coisa bem divertida. O que você acha disso? Sim, inclusive legal. A gente poderia pensar, né, na ideia de fazer reuniões, ao invés de fazer na Câmara, fazer nos bairros, né? Exatamente. Junta lá numa praça do bairro. Bom, se a gente vai ter um projeto de lei sobre a região do Buritis, e se a gente fazer essa reunião de forma extraordinária lá numa praça? Exatamente. Pega um líder lá comunitário, né? Você vai ficar, chama as pessoas para as pessoas começarem a entender. Porque aí sim a gente começa a ganhar a população para um lado bom da situação. É uma coisa assim que você deveria pensar, agir e fazer. É uma boa ideia. Você entendeu? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Fazer projetos para levar as crianças. Né? Eu acho que já até tem um projeto que leva alguns alunos para a Câmara Municipal, para eles conhecerem. Se chegar numa criança hoje, né, e perguntar o que faz um vereador, será que ela saberia responder? Ela sabe que faz um youtuber, que faz um jogador. Então, falta mais atuação, um engenheiro, né? Então, falta atuação. O meu filho de 4 anos, tudo que eu falo com ele, ele aprende. Tem coisa que ele me corrige. Então, corrige. Por exemplo, hoje eu levantei e falei assim: papai, vamos tomar café. Ué, você acredita que eu falei isso? Olha só. Então, às vezes, o filho tá muito ali de 4 anos. Eles são os nossos professores, você sabe disso, né? Sim, a cabecinha deles é igual uma esponja, né, cara? Tudo que você fala com eles, isso inclusive faz a gente melhorar, né? Porque daí você para pensar, cara, eu tenho que ter mais responsabilidade com aquilo que eu falo, porque tudo que eu falo, meu filho aprende, né? E o espelho também, às vezes eu tô em certo local, ocasião, ele pega e eu tô de um jeito assim, né? Ele fica do meu jeito assim, olhando pra mim assim. Entendeu? Então ele repete também as suas atitudes, as suas ações, entendeu? Filho é bom demais, né, Júnior? É muito bom, cara. Inclusive... É o único bem que eu tenho é meu filho, sabe? Uma das pautas que a gente tem é o cuidado da família. Da família. Não só os filhos, mas cuidar dos idosos, cuidar dos pais e cuidar dos filhos. Os filhos são um alvo muito grande hoje, cara. Muito se fala numa questão de emburrecimento programático. O que é isso? É como se a escola hoje, o objetivo não fosse para deixar as crianças mais inteligentes, mas na verdade para deixá-las emburrecidas. Porque um povo que não pensa é muito mais fácil de ser manipulado. Em todo momento. Exatamente. Então a gente precisa ter autonomia enquanto pais para educar e criar os nossos filhos. Sim, mas com a ajuda dos representantes, né, políticos, eu acho que isso seria mais fácil. Mas também muita coisa que envolve política é favorável para eles, né? A saúde nunca muda. Por que não muda? Saúde é uma demanda complexa, né? Porque muito se fala, às vezes, em saúde como uma demanda infinita. Por quê? Quanto mais se investe em saúde, mais tempo a pessoa vive. Quanto mais tempo ela vive, mais ela precisa do serviço de saúde. Exatamente. Contudo, a saúde é primordial para a vida, cara. A gente tem que encarar isso com seriedade e investir. Por quê? Porque sem saúde não tem nada, cara. Sem saúde não existe política. Eu tô fazendo campanha numa correria, mas não deixei de cuidar da saúde. Exatamente. E uma chave que eu penso é explicar e fazer políticas públicas baseadas em prevenção. Por quê? O que é mais fácil hoje? Você cuidar de um idoso que ele tem mobilidade baixa, ou você ensinar a pessoa, mesmo que ela já esteja com 50 anos, a investir em academia, pilates, hidroginástica, coisas que, se você fizer, tem estatística, por exemplo, que mostra que quanto maior capacidade muscular, menor a queda dos idosos. Sim. Quantos idosos hoje em dia morrem por conta de queda? Cai, machuca o fêmur. Aí você pensa, não, a gente tem que cuidar aqui do idoso que caiu. Não, a gente precisa cuidar aqui, ó, da pessoa de 50, 60 anos, para que ela chegue aqui e tenha maior qualidade de vida, mesmo estando mais velha. Salvo engano, a expectativa de vida hoje do brasileiro é 78 ou 79 anos. Então a gente precisa trabalhar com prevenção para que as pessoas cheguem nessa faixa etária estando bem, entendeu? Tem 2 casos. Um caso você nunca soube, você vai saber agora. Eu tive um irmão, Frank. Ele era acamado, sabe? Ele não andava. Sim, não sabia. Você não sabia. Eu não conto muito isso pra ninguém, não. E minha mãe era enfermeira. Então, muitas das coisas que conseguiu pro meu irmão
foi através da minha mãe, sabe? A mãe Graça. E teve uma... Nossa, foi muito difícil. Eu tinha de 8 anos, eu ajudava ele a sentar na cadeira de roda, levava ele pro banheiro, Sim. com 8 anos. Então, tipo assim, eu tive uma responsabilidade muito cedo. Então, eu vi que certas famílias, e olha que a minha família era controlada, certas famílias têm essa dificuldade ainda. O governo, a prefeitura não olha pra gente, entendeu? Por mais que... E isso é pesado, eu passei por muita coisa disso, Sim. sabe? Eu não sabia da situação do seu irmão Frank. E obrigado por ter compartilhado. Mas ele faleceu, né? Ele Sim. teve um... complicado, ele teve um coágulo no cérebro, e quando eu cheguei da escola, eu tinha uns 15 anos, 14 para 15, aí teve um infarto fulminante. Aí, cara, eu saí de casa correndo, chamei um táxi, peguei ele, e o táxi ajudou a gente a colocar no carro, e meu irmão morreu no meu braço, cara. É mesmo? No meu braço. Não teve nenhum acompanhamento médico lá, não teve um médico que foi lá, uma enfermeira. Ele ficou meio com a cabeça meio virada, né? Aí ele falou assim: Júnior, põe eu na cadeira, o médico vai vir lá fora. Aí ele abriu o portão da garagem, ficava horas esperando o médico não vinha. Tipo assim, na cabeça dele, né? A gente sabia que não ia. Então, assim, foi uma parte bem, bem delicada na minha vida. E não teve apoio de ninguém. Só que conseguiu foi a minha mãe que conseguiu. Que era enfermeira, né? Era enfermeira. Se não fosse ela, cara, ia ser bem pior, sabe? Então tem muitas famílias que passam por isso, sabe? Difícil, né? É. E, por exemplo, você deu o exemplo do seu meu irmão, Frank. Frank. Cara, Belo Horizonte é uma cidade que tem uma topografia considerável. Muita subida e muita descida. Tem, bastante. E eu fico pensando na realidade de um cadeirante que precisa andar em Belo Horizonte. E aí, cara? Como é que anda? Como é que anda com as calçadas do jeito que tá? Não tem como, cara. Verdade. Então, precisa de um olhar humano. Eu não preciso, eu acredito nisso, eu não preciso estar numa cadeira de rodas para eu entender que uma pessoa em BH que depende de cadeira de rodas tem muita dificuldade para andar. Tem. Então, enquanto vereador, eu preciso trabalhar por essas pessoas. Sim. Ainda que não sejam coisas de competência direta do vereador, ele tem que cobrar, ele tem que ficar em cima. Por quê? Porque são pessoas da cidade que, enquanto vereador, a gente se propôs a servir. Então, precisa servir. É que nem um empresário. Tem muita coisa que o empresário faz além do que ele consegue, né? Então, eu creio que o vereador, ele pode fazer um pouco mais do que o cargo dele, né, obriga a fazer. Então, eu acho que essa pegada sua é bem legal. E assim, eu te conheço, né, cara? Então... Eu acho que o vereador, ele tem que ser empreendedor. Eu também tenho essa noção. Cara, empreender não é algo só para os negócios. A gente empreende na vida. Isso. Empreender é um espírito de fazer acontecer, de disposição. Então, eu acho que o vereador ele não pode ir para a Câmara dos Vereadores e ficar sentado, por exemplo, no gabinete, cara. Eu preciso andar na cidade e ver, cara, como eu posso contribuir para resolver o problema das pessoas com baixa mobilidade. Como eu posso contribuir para resolver o problema de acessibilidade. Como eu posso? É um olhar empreendedor para a cidade como um todo. E eu acho que é uma vantagem, né, de a gente já ter empreendido e migrar para uma área política. Né? Vai ser um novo para você, né? Vai ser um novo. Por exemplo... Eu não tenho família política, eu não tenho... Você não tem ninguém, não tem um padrinho por trás, né, cara? Não. Você está indo na coragem mesmo. Sim, Meus parabéns. Obrigado. A gente tá falando disso e minha cabeça roda aqui. Tem alguns shoppings aí, que eu não vou citar o nome, que não funciona a escada rolante e o elevador também não. Uma falta de respeito. E quando fala, porque a conta vem cara. Sério isso? Não tô sabendo. Ah, meu Deus do céu. A conta vem cara, não sei o quê. Cara, se o próprio estabelecimento não favorece pra pessoa, que respeito que ela vai ter, cara? E uma das coisas que a prefeitura hoje é muito ruim é em fiscalizar. Fiscalizar qualquer coisa. Mas é muita coisa, né, Felipe? Não adianta. Mas é muita coisa, muita coisa. Vamos supor, 10 fiscais para 2 milhões de pessoas. Então por que só tem 10 fiscais? É muita coisa, mas é muito dinheiro. A prefeitura tem um orçamento hoje de 20 bilhões de reais.
20 bilhões de reais é muita coisa. Então, por exemplo, a gente teve uma situação de dengue gravíssima. Sim. Quando você anda na rua e conversa com as pessoas falam, não, o lote aqui do lado da minha casa não mora ninguém, tá meses sem nada. Sem limpar. Sem limpar. A responsabilidade é clara, é do proprietário do lote, mas já que ele não fez nada, existe uma prefeitura que pode fiscalizar, que pode tomar alguma medida que faça acontecer, porque a gente está com pessoas morrendo por causa de dengue, e a gente vai ficar à mercê. Você entende? A prefeitura só está funcionando através das denúncias. E eu sei disso, viu? Não, se denunciar e forem lá... Mas tá indo, foram, pior que tá indo. É o mínimo, né? Tá indo sim. Tem que ir. Hoje as pessoas... Realmente essa ideia que você falou de conscientizar para trazer as pessoas e elas também ajudarem a fiscalizar seria uma boa também, entendeu? Mas as pessoas têm que saber o papel dela, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas tomam uma iniciativa ali que não é tão correta. A gente não está falando aqui que tudo é de responsabilidade da prefeitura, não é assim também. A responsabilidade é das pessoas que vivem na cidade. No mundo ideal, todo mundo cuidaria da cidade, ninguém jogaria lixo no chão, ninguém avançaria o sinal. Esse é o mundo ideal, só que a gente sabe que isso não existe. Então, para que existe um radar? Porque quando uma pessoa descumprir com a obrigação dela, ela vai ser penalizada. Para que existe um fiscal? Porque quando alguém descumprir com a sua responsabilidade, ela vai ser também penalizada. Você entende? Então, você faz parte da atuação da prefeitura, né? A questão dos radares aí também é uma situação bem complicada, porque teve uma época que eu tomei 16 multas. Nossa, bateu o recorde, hein? No ano, 16 multas, cara. Mas, sabe por quê? Uma hora era de 70, uma hora era de 60. Eu pensava que era tudo 70, passava. Isso aí é uma pegadinha. Eu acho que isso é uma sacanagem. Porque tô falando sério, na mesma avenida, uma é de 60 ou 70, e a placa não tava dando pra visualizar. Depois cheguei em casa, 16 multas. Falei, nossa. Gastou um dinheiro bom aí, né? Sim, você não pegou esse caso, não. Esse caso foi pra outra pessoa lá. Mas foi isso. Então, tipo assim, até pra fazer isso funcionar, tem que ser uma coisa clara, porque é uma coisa que você pode prejudicar a pessoa que usa o serviço, ou que tá na via. Tá entendendo? Foi uma pegadinha. Não tem a pegadinha lá da prova? Sim. Tem a pegadinha real também. Isso aí é transparência, né? A gente prega muito por transparência. Quando a lei cria um código de defesa do consumidor, esse código cria para as empresas uma obrigatoriedade de ser transparente com os clientes. Isso. Só que se o Estado exige que as empresas sejam transparentes com os clientes, é justo também que o Estado, a Prefeitura, a União, sejam transparentes para com o cidadão, né? Verdade. É um dever. Pegando nesse sentido, a questão do empreendedor, cara, o que você tem aí para contribuir, para colocar em ação? Ô Júnior, a questão do empreendedor é muito séria, porque hoje, se a prefeitura tem um orçamento de 20 bilhões para o ano de 2024, da onde veio o dinheiro? A prefeitura não vende serviço, o dinheiro vem da iniciativa privada. Agora, vê se faz sentido. Eu tenho um dinheiro para fazer a gestão que vem da iniciativa privada. Como que eu, enquanto prefeitura, vou trabalhar contra quem traz o dinheiro que faz a cidade viver? Eu tive com o Tassar, que é lá do Aquabit, nosso conhecido em comum. E, cara, a conversa com ele é clara. A gente precisa de fazer propostas para avançar a vida do empreendedor e não para regredir, cara. Porque é o empreendedor que faz a cidade ficar grande. Só tem cidade grande se tem empresas grandes. Onde a atividade empreendedora não é incentivada, existe mais crime, existe mais droga, existe mais violência. Por quê? Porque não tem emprego, não tem renda. E se as empresas avançam, a cidade melhora. Verdade. Então, qual que é o nosso compromisso? Primeiro, desburocratizar. Tudo aquilo que visa travar, atrapalhar o empreendedor, a gente precisa fazer cair mesmo. É claro que a gente entende que o mínimo de burocracia para organizar é necessário. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso não é algo tão grande que inviabiliza as empresas de funcionarem, entendeu? E facilitar em tudo que a gente puder. Então, além de fazer a parte de tirar o excesso de burocracia, trazer incentivos para que os empreendedores
possam crescer, sobretudo os pequenos empreendedores. Sim. Então, enquanto advogado, eu já fui, por exemplo, trabalhar em construtora, que para tirar uma árvore é 6 meses, cara. Isso é muito doloroso. Que empresa que aguenta 6 meses para tirar uma árvore? Parado. Lá, você vai lá no Texas, você chega e pede uma autorização para tirar, o cara emite uma guia, você paga a guia e vai lá e tira a árvore. O Estado vai fazer o replantio da árvore, não você mesmo. Por quê? Porque você passa isso para alguém que tem experiência, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo. Simplificar para que o empreendedor possa trabalhar, crescer, expandir, gerar mais emprego, distribuir mais renda, diminuir criminalidade. Aquele evento que você fez foi um evento muito bom, que eu participei, e teve até um amigo nosso lá, que eu falei justamente isso. Eu falei que na prefeitura existem profissionais desqualificados atendendo profissionais privados qualificados. Foi até na hora que ele anotou, porque ele não sabia dessa situação. Sim, sim. Você lembra que ele anotou ele pediu para fazer as perguntas e anotou. Então, assim, muitas vezes, o cara que tá ali da prefeitura, cara, ele... A prefeitura, mais uma vez... Trava a gente, muitas das vezes. A prefeitura, mais uma vez, demonstrando descaso com o empreendedor. Mas precisaria realmente um treinamento, uma conscientização. Lógico. Precisa, a prefeitura mas precisa de ter uma capacitação para eles também. Que a prefeitura precisa fazer, entendeu? Exatamente. Então, você quer ver outro exemplo que a nossa cidade hoje é contra o empreendedor? Você vai me entender porque você já trabalhou e trabalha muito bem com construção. O coeficiente de construção... na nossa cidade diminuiu muito. Vou explicar para quem está nos assistindo o que é o coeficiente de construção. É uma lei que determina o quanto a gente vai poder construir em um determinado imóvel. Então, por exemplo, se num determinado imóvel, lá no Sagrada Família, a gente poderia antes construir um prédio de 6 andares, diminuiu-se o coeficiente e agora a gente só pode construir 3. Só um exemplo, né, para entender. Eu vivo isso naquele bairro lá, que você tá falando. Sabe o que aconteceu? As construtoras saíram de Belo Horizonte. Foram para Nova Lima, Lagoa Santa, Vespasiano, Betim, Contagem. E Belo Horizonte perdeu um tanto de empreendimentos grandes, cara. E não é só o empreendimento. Você perde emprego, você perde renda, você perde moradia, você perde pessoas, porque se não tem lugar para as pessoas morarem, é que elas vão para outros lugares. Sim, sim. E então a nossa cidade está à mercê mesmo na questão do empreendimento, né? Dos empreendedores. Então, precisamos urgente para esse ano eleger pessoas que de fato se importam com os empreendedores, para que assim a cidade possa crescer. Isso é muito doloroso, que faz também desvalorizar também a questão do empreendimento do imóvel da pessoa, né? Aí a pessoa comprou no intuito de ganhar um rendimento, quando vai ver, ela se frustra, fala assim, tô fazendo um péssimo negócio investindo em imóvel. O terreno da pessoa que valia 600, hoje em dia a pessoa paga 400, 300 mil. E olhe lá. Porque não dá mais para construir nele, então não é interessante para um construtor, né? Não é não, verdade. Cara, agora me fala aqui, na parte religiosa, o que você tem de novo para trazer para nós dentro? São detalhes bem delicados. Religião, política e futebol. Mas qual que é a sua visão sobre essa questão religiosa? A política se envolve nisso? Pode trazer algum benefício para a população? Qual que é a sua ideia sobre isso? Para mim, política e religião se discutem, né? Tem um ditado que fala que política e religião não se discute, mas para mim precisa. Toda pessoa, independente de sua religião, precisa se atentar para a política, inclusive para preservar o seu direito de ter a religião. Por quê? Tem uma frase, eu não lembro exatamente a ordem, mas é mais ou menos assim: aqueles que não se interessam por política serão governados por aqueles que se interessam por política. Então é necessário que todos se importem. E vou te dar um exemplo. Existe hoje em discussão o PNE, Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação que está sendo discutido, ele é contra as escolas confessionais. O que é escolas confessionais? Escolas de cunho religioso. Agora, se eu, enquanto pai cristão, quero colocar o meu filho numa escola que ensine também princípios bíblicos, é um direito meu enquanto pai. Só que existe um movimento político para tentar tirar de mim esse direito.
Então é a política interferindo diretamente na minha questão religiosa. Então eu preciso sim me posicionar. E isso é liberdade. A gente precisa lutar pela liberdade religiosa. Eu acredito que é um dos nossos direitos que está mais sob ameaça. Liberdade religiosa. Aquela coisa de se expressar, né? Teve uma pessoa no ramo da política aí, muito influente, que virou para mim e falou assim, é verdade. A maioria perde porque a minoria sabe articular dentro da política. Então, assim, essas pessoas, minorias que conseguem fazer, desenvolver, são pessoas que conseguem manobrar e conseguem chegar no resultado que elas querem, sabe? Então, você acha que tem uma resistência de trazer essa evidência, essa clareza para a população, com medo dela se tornar eficiente nas decisões que ela toma? Você acha que isso pode assustar as pessoas? Como a gente falou, pessoas burras são mais facilmente manipuladas, né? Então hoje criar uma independência de pensamento para o político que não tem resultado é perigoso, porque ele não se sustenta, né? E eu não vou incentivar algo que vai contra mim, é isso que eles pensam, né? Mas para quem está jogando limpo e tem bom trabalho, é bom que as pessoas pensem. É bom que as pessoas sejam autônomas, que elas tenham capacidade de olhar para um cenário e decidir de forma instruída o que elas vão fazer. Tem uma frase que diz: organização faz um tubarão temer as tilápias. Se as tilápias todas se juntarem, elas ficam maior que um tubarão. Então, a gente consegue vencer o sistema, que a gente consegue vencer. Qual que é o problema? Hoje a gente é desorganizado. Hoje a gente não conversa sobre política. Hoje a gente está pensando no carnaval, no futebol, nisso, naquilo. E a gente esquece daquilo que de fato vai mudar a nossa vida. Porque o Atlético, o Cruzeiro ganhando vai mudar a nossa vida? Cara, a minha não. Não. Você vai ficar feliz um dia, um mês, zoar seu amigo do trabalho, beleza. Mas e aí? E se a gente colocar um governante agora que é corrupto? Isso muda, isso pode mudar sua vida os 365 dias do ano. Sim. Então é importante demais a gente despertar para essa consciência política. Até do seu filho também, né? Reflete em tudo, né? Sobretudo. Estava falando agora de um contrato de ônibus de 20 anos atrás que a gente está sofrendo hoje. Então você imagina, eu sempre faço esse exercício, ó. Você estudou escola pública? Sim, estudei. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Sim. Há 10 anos atrás, a escola pública era melhor do que é hoje. Com certeza. Há 20 anos atrás, era melhor do que 10 anos atrás. Há 30 anos atrás, era muito melhor do que há 20 anos atrás. E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? A tendência, se nada mudar, é que continue piorando. Por isso é importante a gente se organizar politicamente enquanto pais responsáveis por crianças e cobrar e se articular e defender os interesses dos nossos filhos. Você falou uma coisa legal, eu tenho um engenheiro que trabalha comigo, ele é muito, muito bom, ele é novo. E aí ele entrou no programa do governo para virar engenheiro, aquelas bolsas que você sabe e tal. E hoje ele está no mercado, mas está com a pendência por causa do desfinanciamento que ele fez através da bolsa do governo. Então o nome dele está travado, ele não consegue fazer nada. É o FIES? Exatamente. Não precisava dar nomes não, mas já deu. Então, como é que um governo ajuda, ao mesmo tempo trava a pessoa? Não faz sentido. Muitas escolas técnicas antigamente, que faziam bom trabalho, foram fechadas, quebradas, né, por causa de benefício do governo, é pesado, né, mas tem que falar, para formar maus profissionais. Hoje o mercado, uma boa parte dele tem profissionais ruins, e quem sofre é o empresário, porque teve a ação, mas não conferiu, não teve um acompanhamento, achou que estava tudo bonito, e isso influenciou agora. Várias escolas quebraram, entendeu? As faculdades estão mudando o rumo agora. Hoje você vê mais faculdade à distância do que presencial. Isso está pesando, então todo mundo está vendo o peso disso. Quando eu formei, eu fiz a faculdade, quando eu formei, a minha média era 80%. 80%. Então eu pensei que A média é boa, hein? A média foi pesada. Então, assim... Então, obrigado. Então, a escola tinha um ensino. Hoje é 60%. Na escola pública era 60%. Eu custava passar. Falei, mas com 80% eu não vou passar.
Na escola pública... Era 60%, né? E na faculdade 80%. Eu falei, não vou passar não, tá doido. Mas assim, incentivou, eu cresci e tal. Mas se você olhar a realidade do povo brasileiro, é essa aí, ó. Os caras é profissional, mas o engenheiro não sabe fazer quase nada. Teve uma empresária de BH, uma das grandes players aí da cidade, que falou comigo algo que não foi comigo, ela falou numa palestra, mas eu peguei e a frase é o seguinte: o bom do Brasil é que ele é ruim. Aí ajuda muita gente. Como assim, o bom do Brasil é que ele é ruim? Tô falando para empreendedor. A gente tem um mercado aqui que o empreendedorismo ele não é muito incentivado. Então, quando uma pessoa ela se dispõe a empreender, muitas vezes ela consegue se destacar rápido. Agora, você imagina você tendo que empreender no Canadá, onde todo mundo é ligado para o empreendedorismo, onde todo mundo quer empreender, já entra na escola, já sai da escola pensando o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para prosperar, para vencer na vida. É muito mais difícil. É muito melhor. Às vezes, quando eu converso com algum empresário, alguma pessoa assim, eu tenho muitos avanços com pessoas de certa idade, de 50, 60. Então, você conhece alguns também. Tipo assim, a gente é apressado porque a gente vê o futuro. Pessoas que estão travando não conseguem ver o futuro, entendeu? Sim. Porque eles não preocupam de onde você veio. Eles estão preocupando onde você quer ir. Entendeu? Mas você tá entendendo? É diferenciado os caras, velho. Sim. Você veio de onde, Felipe? Eu vim da favela, não sei o que. Não, cara, você quer ir pra onde? Eu quero... Então, vamos junto. Crescer, expandir. Crescimento, entendeu? Só que é o seguinte, essa frase, por exemplo, o bom do Brasil que ele é ruim, eu entendi o que ela quer dizer, mas também tem o lado ruim de ser ruim. O lado ruim é que hoje o empreendedor ele sofre muito, por exemplo, com insegurança jurídica, os impostos, com uma carga alta de impostos, que você não tem um retorno equivalente, né? Com dificuldade de crédito, cara. De microcrédito, então, para pequenos empreendedores é difícil demais no Brasil. A gente precisa se despertar para essas coisas, incentivar de uma vez por todas que a gente rompa com essa questão do empreendedorismo. Então, por exemplo, a escola infantil, a escola do ensino médio e a própria faculdade, ela tem que te preparar para um mercado que é gigante, cara. E se você não estiver preparado, ela vai te absorver. Então, eu, por exemplo, eu fiquei 5 anos fazendo direito numa boa faculdade. Eu estudei na PUC, cara. Mas você aprende direito, você não aprende a empreender enquanto advogado. Não. Então, hoje a gente vê muitos advogados que formam, querem se colocar no mercado de trabalho, e o mercado não está pagando bem, e daí você vê muita gente indo para outras áreas, desistindo. Por quê? Porque só aprendeu a parte técnica, não aprendeu a fazer negócios, não aprendeu a expandir, entendeu? Eu acho que essa é uma mentalidade que a gente precisa incutir no brasileiro, desde os mais novos até os mais velhos. Eu estava no culto de domingo esses dias e o menino da igreja lá estava vendendo paçoca, vendendo palha italiana, na verdade. Falei, cara, que legal. Você incentiva, você consegue. Ele está aprendendo como funciona, entendeu? Isso aqui não estou falando de uma mentalidade gananciosa, não. Eu estou falando de uma mentalidade de desenvolvimento e de crescimento. Porque se esse menino com 7, 8 anos que seja, já está aprendendo isso, quando ele tiver 18, cara, ninguém segura ele, não. Você fez lembrar do meu filho de novo. Eu dei ele um tablet e ele tem um telefone também. Aí ele tá jogando os jogos e tem alguns jogos que ele ganha dinheiro, sabe? Aí eu até não é tigrinho, não. Não. Tô fora desse negócio. É jogos de incentivo, tipo assim, ele ganha, ele consegue... A moeda do jogo lá, né? Meu filho tem 4 anos só. Aí ele foi lá, é um brinquedinho que entra e ele dá a comida, aí ele fala assim, seu atendimento foi bom, toma aqui seu dinheiro. Aí ele fala assim, não, papai, ganhei dinheiro, dá pra gente sair, dá pra gente fazer os negócios. Beleza, eu gostei. Aí agora ele pediu pra baixar o outro jogo, que ele joga e não sei conseguir jogar, você acredita? 4 anos, é de corrida de moto. Ele tá jogando assim, aí ele ganha dinheiro, e fala assim, papai, ó, eu tenho esse carro aqui, eu vou equipar ele com esse negócio aqui, ó. Você acredita? Então, assim, ele tem um lado, assim, criativo. Não tô falando que ele é empreendedor, tô falando que é criativo. E eu acho que falta isso também nas crianças e na gente também, né? Sim. Tem cara que é turrão, né? Assim, não, é desse jeito e tal. E quando a gente fala disso,
Tem muitas pessoas que veem a política como um lado negativo. Mas eu acho e vejo a política, às vezes, fica acima da justiça. Você também tem essa sensação? Acima da justiça? É meio pesado, né? Mas às vezes a política está acima da justiça. Você acha que não? O ideal é que eles caminhem lado a lado, né? Mas em alguns casos aí a política consegue ficar acima da justiça. As pessoas têm medo disso, sabia? Mas quando a gente pensa em justiça, logo que vem na nossa mente é a questão dos tribunais e tal, né? Para mim, justiça tem um conceito mais amplo. Adoraria ouvir, fala. O que para mim é justiça, cara? Justiça, para além dessa questão judicial, é você fazer o bem para que as pessoas tenham o que elas precisam para ter uma vida digna, cara. Por quê? Porque se você encontra, por exemplo, uma pessoa numa situação difícil e ajuda, cara, justiça. A gente tem projetos sociais que a gente acompanha, por exemplo, um projeto lá no Morro das Pedras que oferece contraturno para as crianças, ou seja, hoje em BH a gente tem uma deficiência muito grande. Muitas crianças estudam só um turno, o pai e a mãe precisam trabalhar nos 2 turnos, e onde é que essa criança vai ficar o restante do dia? Vai ficar na rua, vai receber convites, enfim. Se a mãe e o pai não tiver condições de pagar alguém para cuidar, né? Exatamente. Aí esse projeto social vem e fala, não, então de manhã ela tá na escola, de tarde ela vai ficar aqui no projeto. Isso é justiça, cara. É legal. Você operou justiça em favor dessa criança. Quando um projeto social acolhe uma mãe numa situação de vulnerabilidade, impede que aquela mãe escolha o aborto e ajude ela a trilhar um outro caminho, cara, para mim isso é justiça. Você guardou ali a vida de uma criança. Isso é muito justiça. bom. E tem, esse lado é bom, né? Mas também tem outro lado também que é bem delicado. Vamos supor, o cara te faz a proposta. Você vai construir, por exemplo, 7 andares. Ele fala assim, cara, eu consigo fazer você construir mais 3 andares para cima. O cara tá passando do limite da situação, entendeu? Às vezes o cara é punido por uma situação. O cara fala assim, não... Como eu tenho poder, eu vou tirar isso aqui. Entendeu? Não, então, isso aí é pesado. Então, tipo assim, tem muita gente que tá na política, tá no caminho, mas a cabeça vira e quer o poder, cara. Porque o poder dela prejudica ou ajuda. Exatamente. Isso é perigoso. As pessoas têm medo disso, sabe? Como é que você vê esse ponto? Cara, pra mim isso aí é uma questão de caráter. Caráter é muitas vezes mais importante do que competência. Porque competência você desenvolve, caráter é muito mais difícil de se desenvolver. Então eu prefiro uma pessoa que saiba um pouco menos, mas tenha caráter, do que uma pessoa que sabe demais, PhD, isso, aquilo, mas não tem caráter, porque o caráter dela limita a competência. Então, qual que tem uma palavra que nos norteia hoje nessa atuação política. É uma palavra do livro de Amós, capítulo 5, versículo 24, que diz: do contrário, que a retidão corra como a justiça e a honestidade como um ribeiro perene. Ou seja, que a honestidade seja como um rio, que não para de correr. Honestidade é uma característica ímpar, essencial para qualquer político. Então, hoje eu estou na rua, por exemplo... Ô, José Júnior, será que você poderia votar em mim? Cara, se você pagar uma rodada de cerveja aqui, eu voto. Cara, se eu pago essa cerveja, o que eu tô te dizendo? Ei, eu sou um político, mas eu não sou confiável. Eu não sou honesto, eu já tô entrando comprando seu voto. O que você vai esperar de alguém que entra comprando voto? Não dá para esperar nada. Para mim, honestidade é uma característica indispensável, não é só para político, é para o empreendedor, para o político, para o cidadão no geral. Teve uma situação dessa aí, o cara me ligou, o cara era, enfim, um senhor hoje. Ele me ligou e falou assim, não, vem cá, me ajuda aqui, não sei o que e tal. Eu ganhando, você tem um cargo lá. Eu olhei para ele, pô, velho, lançar só para mim? Aí eu peguei e distanciei dele, sabe? Mas assim, vi que não era o intuito, né? Teve uma época também, eu tinha um grande amigo, o nome dele é Afonso, sabe? Ele me ensinou muita coisa na vida. E teve uma época que eu estava numa empresa multinacional, há muitos anos atrás,
E aí eu tava no princípio correto. Uma das pessoas lá da diretoria pediu para me fazer uma coisa contramão, né, em questão financeira. E aí eu não fiz, aí eu perdi o contrato. Aí eu falei pro meu amigo, não, mas por que tal? Ele falou assim, Júnior, você perdeu com os homens, mas ganhou com Deus. É isso. Entendeu? Então, assim, podemos perder toda hora, cara. Sendo que Deus tá vendo a nossa atitude pra gente caminhar, pra gente vencer, acabou, velho. Ninguém tocará na gente, sabe, irmão? A Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas, patentes e claras aos olhos daquele o qual nós iremos prestar contas, né? Está no livro de Hebreus. Sim. Ou seja, Deus está te vendo o tempo inteiro. Toda hora. Tem outra palavra que vai dizer, se eu subir aos céus, tu lá estarás, se eu for lá nas profundezas, você também está lá. Deus está te vendo o tempo inteiro, cara. Isso para mim já é um freio, um temor muito grande, né? Quem tem temor tem vergonha, né? Tá... Ninguém sabe nossas atitudes em quatro paredes. Mas é certo que... Ele vê. Para mim, que entendo a política como uma vocação, o que é vocação, cara? Quem que me chamou para ser político? Não foi um homem que chegou e falou assim, Felipe, você quer ser político? Ou um deputado, ou um governador que chegou e falou, cara, você tem talento. Não, cara, ninguém falou nada. Você sentiu, né? Eu encontrei isso em Deus e por isso eu não presto contas, eu não devo respostas a homens em relação à minha posição de honestidade, mas em relação a Deus, cara. Sim, então, amém. Mas a única coisa que eu espero não fica batendo de frente com muita gente, não. Ah, não. Lindos, às vezes não fica, não. Não, vamos, mas assim... Eu quero que você faça um bom trabalho, você sabe que eu tô com você nessa caminhada, muita gente também tá. Não, mas aqui, a gente com a maturidade, a gente aprende que tem brigas que vale a pena lutar e tem outras que não vale. Vai na que vale a pena. Exato. Hoje se tornou muito comum o uso da polêmica, da treta, né, da briga, para crescer, divulgar a sua imagem, e eu não tô por isso, nunca fui assim, e se eu tentar fazer isso, eu vou estar criando um personagem, né? Aí você pode pôr também lá na Assembleia, né, na Câmara. Na Câmara também, em tudo que você quiser. Manda colocar cadeiras fixas, viu? Nada de cadeira móvel, não. E vou andar também com a carteira de trabalho. Já anda já pra assustar, né? Porque são coisas assim que marcam, né? Aí as pessoas querem pegar o exemplo, querem fazer igual. Tá cheio de meme aí, né, cara? Mas aqui, você falou aí de cadeirada, eu lembrei, por exemplo, de uma das principais demandas de BH, que é a questão de segurança pública, né? Hoje, eu fui nascido e criado em BH, né, na região leste, e a gente tinha o costume de brincar de bola na rua, cara. Sim. Que coisa boa. Hoje não tem, Zé. Não tem, cara. Por quê? Porque a cidade tá perigosa. Não é que antes não estivesse perigosa, mas hoje tá ainda mais perigoso. Teve sábado agora, eu estava tomando uma cerveja e tal, não sei o quê, e tava com meu menino, onde eu tô ele tá, e aí eu vi, eu moro num bairro legal, os menininhos brincando de rua, e lembrei da minha infância lá atrás. Mesmo? Não, cara. Que coisa boa. Mas assim, é raro, você não vê. Eu vi lá de 10 a 1 eles. Eu tava com minha esposa até minha esposa tá aqui me assistindo, né, amor? Te amo. Sua parceira, ela é sua parceira. Ela tá em tudo com você. Minha parceira, minha Ela é cantora também. Ela é cantora, né? Cantora. Ela é cantora, rapaz. Eles falam por aí, né, que tem uma frase que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. É uma grande mulher. A minha não vou achar ainda. Não vou achar mesmo. Se depender disso para ser um grande homem, eu já tô bem adiantado. Já tá bem caminhado, né? Tem uns filhos bonitos, uns filhos saudáveis. Sim, o que eu ia dizer é que tava minha esposa e os meus filhos brincando na rua, né? Sob a supervisão dela. E aí ela começou a ver um tanto de moto assim, né? Umas 10 motos, uns caras esquisitos e tal. Depois, logo em sequência, chegou a viatura da polícia, moto descendo, subindo pra cima e pra baixo, aquela confusão. E meus filhos, 3 filhos na rua, de menores de 3 anos, cara, e eu parei e falei, cara, como a gente precisa melhorar a nossa cidade em relação à segurança. Inclusive, os meus filhos é um dos motivos pelos quais eu entro na política. Por quê? Eu vou morrer, Júnior. Você vai também. Sim. Nossos filhos
possivelmente vão continuar nessa cidade. Bom. E qual cidade a gente vai deixar para eles? Talvez você não pense, ou quem está assistindo não pense que as suas atuações e decisões políticas estão preparando a cidade que você vai deixar para os seus filhos. Mas vai acontecer assim. O seu voto hoje está moldando a cidade que o seu filho vai morar. Então, assim, é essencial a gente colocar pessoas que se comprometem com a segurança pública. E hoje a gente está no partido PL, hoje a gente tem o candidato Bruno Engler, que é um candidato de direita para a Prefeitura de Belo Horizonte e que é compromissado com a questão da segurança pública. Hoje a gente tem um déficit, uma deficiência de falta de homens, de policiais militares de mais ou menos 30 mil em Minas Gerais, para promover a segurança de um território muito grande. É um número muito expressivo. Então a gente precisa da Guarda Municipal, a gente precisa ampliar as funções da Guarda, chamar mais guardas, valorizar a polícia. Você já reparou que hoje em dia a polícia não é mais... muita gente olha para a polícia como se fosse algo dispensável, como se não precisasse. Cara, a gente precisa da polícia, a gente precisa valorizar a figura do policial militar. Sim, sim. Para que a gente possa caminhar tranquilo na rua. Tem muitos policiais bons aí. Até quando eu tô com meu menino, meu filho, ele fala, papai, polícia. Aí a polícia dá um... Você ensina, né? O respeito à autoridade. Diz ele que quer ser polícia. Eu não sei, não. É complicado. Não sei como é que... Não, pode ser, mas... Como é que vai ser as coisas, né? Que vai ficar pra ele. Mas vamos ver como é que vai ser. O policial pra você ver que é uma função nobre, né? Muitas pessoas não querem ir. Por quê? Porque é perigoso. Eu vou subir favela com arma na mão, vou ficar à noite aí na rua, cara. E muita gente não se dispõe. Tomar Poxa, cuidado. mas tem gente que se dispõe e vai. Então, que legal, vamos honrar essas pessoas. Ah, mas tem policial corrupto. Beleza, tem médico. Tem médico aí que aproveita a profissão para estuprar a mulher. Isso. Tem tudo quanto é professor. Tem professores também. Tem professor que está aproveitando o ambiente de sala para despejar coisas na cabeça dos meninos que não convém. Tem mecânico que você deixa lá seu carro com a mangueirinha solta, ele fala que você perdeu o motor. Nossa. E, inclusive, eu acho que o político sofre com isso, tá? Tem mau político? Tem muitos? Tem, cara, mas tem bons. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim também, né, cara? Eu acho que a gente tem que deixar... Cada um vai deixar aquilo que pratica, né? E tem pessoas que, por mais que vai ficar aí 40, 50 anos, vai ter o mesmo caráter, as mesmas atitudes, porque é dela. As pessoas mudam, mas tem gente que vai morrer ruim e vai ser ruim pro resto da vida. Exatamente. Você sabe? É isso mesmo. É isso mesmo. O que você gostou, cara, do podcast, que achou legal? É um papo bom, né? A gente tá... Não, aqui é tranquilo, graças a Deus. Você tem feito um bom trabalho aí, eu te parabenizo. Obrigado. Eu tenho assistido aí os podcasts. Né? Eu não sou fera, não, mas eu... Não, você é assim, você só tá... Você tá com humilde aí, mas... Parabéns pelo trabalho, parabéns ao pessoal aqui pelo espaço muito bonito. E é bom poder dialogar e tentar gerar nas pessoas essa consciência da importância da política, né? Então, tamo junto. Eu lembrei que agora, você lembra do Yuri, né? Lembro. O Yuri... Tá falando do Yuri? O engenheiro. O engenheiro. Parceiro nosso. Ele me ligou recentemente, tava procurando uma coisa, eu ajudei ele. Caminhei. E aí ele falou assim, não, cara, eu gosto tanto de conversar com o Felipe. Ele falou, por quê? Não, conversa com ele, dá uma pasta, o quê e tal. E ele falou de jeito, cara. É mesmo? Que legal. O Gilson, ele é seu fã, né, cara? O Gilson, ele fala assim, o Gilson é peça rara. Gente boa. O Gilson gosta muito de você. O Wildes também gosta muito de você. Que bom. Tudo que tem de bom em mim vem de Deus. Amém. Tudo que tem de ruim, aí é meu mesmo. É mesmo? Você tá malhando? Você tava... Faz uns esportes legais, subir a gente pedala, né? Aí e tal. A gente pedala. Perdeu o pedal? Não tá pedalando, não? A gente tem o Bruno. Tá dando tempo, não? Tem o Bruno que me ajuda. O Bruno é um amigo meu que me ajuda muito, tanto na política quanto na questão da academia. Mas com a campanha tá muito corrido. Eu tô fazendo um treino por semana só para manter a saúde. E depois
Vou malhar mais, né, para poder... Eu vou voltar a malhar, vou ver se eu volto hoje. Hoje não, amanhã. Amanhã é terça. Amanhã eu volto. Sim. Cara, você quer deixar uma mensagem nesse momento para as pessoas, conscientizar quem é o Felipe, sabe? Vou deixar uma mensagem para o eleitor de Belo Horizonte. Hoje, a gente está num momento político e a gente muitas vezes não pensa que a cidade que os nossos filhos vão morar está sendo construída agora. Dia 6 de outubro é uma ótima oportunidade para a gente dar um recado para todos esses velhos políticos que não fazem o que deveriam fazer e querem se manter no poder, de que a gente está se despertando para uma consciência de uma nova política baseada não naquilo que o político pode ganhar para si, mas naquilo que a gente pode servir à cidade. Então, se você tem expectativa de uma cidade mais segura, se você tem expectativa de uma cidade com um transporte público melhor, com escolas de qualidade, enfim, uma cidade de fato boa para se viver, boa para atividade empreendedora, boa para que as empresas de fato cresçam, dê o seu voto de confiança para novos políticos, para pessoas que são jovens e que querem de fato suar a camisa e servir a cidade. E eu te convido a conhecer um pouco mais sobre mim. Nas minhas redes sociais, meu Instagram é Felipe Cândido BH, meu Facebook Felipe Cândido BH, tem no YouTube, no TikTok também, e que a gente construa uma sociedade melhor para os nossos filhos e para os nossos netos também. Amém. A gente tem muito esse pensamento imediatista, mas tem coisa que a gente pode melhorar agora e tem coisa que a gente está plantando para os nossos filhos. Então vamos, no dia 6 de outubro, fazer uma boa escolha, e quem liga para BH, vota 22031. Tamo junto. Amém. Cara, muito bom. Eu tava olhando essa foto aqui. Tem uns caras bons aí, ó. Tem uma época que a gente tava conversando, você falou que o Nicolas é desse temperamento desde a faculdade, né, cara? Ele não é uma imagem, ele é isso mesmo, né, rapaz? Ele era potente assim também na aula, ele debatia. Cara, eu conheço o Nicolas há 10 anos, ele estudou comigo na PUC, curso de Direito, e o curso de Direito é um curso que gera muito debate, né? Então, a gente debate aborto, liberação de drogas, aula de direito penal. E o Nicolas era esse cara. Sempre foi esse cara. Brigador, forte. Naquilo que ele acredita, ele não volta 1 centímetro. E ele tinha capacidade, inclusive, de debater com professores que eram muito mais experientes e pau a pau, no argumento, cara. Então, é um dos motivos pelos quais eu o admiro, porque quem ele é hoje, de fato, não é um personagem, é quem ele é, né? Quem ele era 10 anos atrás, quando não tinha 10 milhões de pessoas no Instagram, quando não tinha ninguém vendo. Imagina você com 10 milhões de seguidores seguindo o trajeto dele, quer dizer, você não vai me ligar mais não, né? Não, eu vou continuar. Ele não vai me ligar não, é um exemplo, eu vou continuar sendo quem eu sou. As causas que me são importantes hoje, que é, por exemplo, defender a vida desde a concepção, contra a droga, contra aborto, contra a ideologia de gênero, são as mesmas causas que com 10, 20, 50, 100 milhões de seguidores a gente vai continuar defendendo. E vai ir para uma população maior, né? Porque a gente potencializa aquilo que a gente pode fazer quando a influência aumenta, né? Ah, que bom, cara. Foi bom você compartilhar esse momento. E esse episódio é especial. O Felipe é uma pessoa que tem bons pensamentos, tem energia boa, tem um coração bom, tá no meio dos meus amigos, conheci pessoas através dele, ele conheceu pessoas através de mim, e esse é o ciclo. Então não tem um enquadramento político, religioso, mas tem pessoas que trabalham pelo bem do próximo. Fica com esse episódio e até mais. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Prazer, até mais.